Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6 ao 19. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os destes para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem, e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. O capítulo 17 do Evangelho de João normalmente recebe o título de Oração Sacerdotal de Jesus. É nesse capítulo que nós encontramos Jesus intercedendo em favor daqueles que eram seus seguidores no momento em que ele estava ensinando a cada um deles no seu tempo aqui na terra, mas também nessa oração Jesus intercede por aqueles que depois creriam nele a partir da mensagem pregada por esses seguidores que o ouviram in loco. E nessa oração, parte dessa oração nós acabamos de ler no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus afirma que revela o Pai àqueles que Ele mesmo recebeu de Deus. Trata-se aqui da revelação do nome de Deus, ao qual Jesus se identifica no Evangelho de João, e você vai encontrar isso em vários textos do Evangelho de João, coisa que você não vai encontrar nos outros evangelhos, nos chamados evangelhos sinóticos, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, sempre com essa designação que já vem lá do Antigo Testamento, lá da revelação de Deus ao seu povo, preparando para a saída do povo de Israel do Egito, quando ele diz a Moisés: diga ao povo que o eu sou está te enviando. E aqui no Evangelho de João, Jesus se identifica com esse nome de Deus: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que foi enviado pelo primeiro eu sou, o Deus Pai. E aqui então Jesus está revelando o Pai aos seus seguidores. E nós vamos encontrar uma afirmação muito interessante nesse texto, porque Jesus diz: eles têm recebido a tua mensagem. Eles são aqueles que estão ouvindo a mensagem que Jesus está pregando, e ele diz que eles têm recebido essa mensagem.
a marca registrada da obediência ao Evangelho é não apenas ouvir, não apenas conhecer, mas receber e obedecer a essa mensagem. E a mensagem do Evangelho se traduz de uma forma muito clara no Evangelho, principalmente em João, na prática do amor. E aqui nós temos a comunidade de João, a chamada comunidade joanina, olhando para o seu passado, olhando para a sua história e reafirmando o seu compromisso com esses valores que tinha recebido da pregação de Jesus. E aqui então a comunidade coloca na boca de Jesus a afirmação: eles têm recebido a tua mensagem, eles têm obedecido a tua mensagem. A recepção da mensagem que vem de Deus faz com que a comunidade de João, e também como hoje acontece com as comunidades de fé, faz com que a gente reconheça de fato quem é Jesus. E aqui nós temos de uma maneira muito clara a compreensão de Jesus como sendo o verdadeiro Messias. A gente hoje em dia não liga muito para esse tipo de informação, mas é importante percebermos que na época de Jesus, antes dele e mesmo depois dele, apareceram muitas pessoas dizendo: eu sou o Messias, eu sou aquele que foi enviado por Deus. Muitos apareceram, alguns faziam alguns milagres, algumas coisas espetaculares, alguns eram extremamente ágeis e hábeis para enganar as pessoas, mas aqui nós encontramos a comunidade de João dizendo: nós recebemos a mensagem verdadeira que vem de Deus quando reconhecemos quem é o verdadeiro Messias, Jesus. Ele veio de Deus, trouxe a mensagem de Deus e revelou a Deus, e por isso ele é reconhecido como o verdadeiro Messias. E aí então nós temos a parte do capítulo 17 em que Jesus pede pela sua igreja, pede em favor dos seus seguidores, e essa oração de Jesus identifica os seus seguidores com o Pai, dizendo que eles pertencem ao Pai. E aqui estão incluídos nessa oração aqueles que eram os discípulos de Jesus, mas também todos nós que cremos depois pelo testemunho daqueles que foram alcançados antes de nós. E nessa oração, Jesus faz um pedido a Deus que, por mais incrível que possa parecer, a igreja nunca leva muito em conta. A igreja nunca obedece. Veja qual é a expressão que nós encontramos no texto. Ele diz assim: Pai Santo, guarda-os para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Você conhece alguém ou algum grupo que seja mais desunido do que a igreja cristã? Você conhece? Você tem hoje igreja para todo tipo de gosto. Você tem igreja para quem é mais voltado para questões emocionais, gosta de um culto cheio de emoção e de coisas que toquem com o emocional. Você tem igreja que é extremamente irracional, quase não se fala de emoção e as coisas são todas passando pela mente. Você tem igrejas que é tudo meio sem nenhum tipo de programação, não tem nenhuma liturgia, e aí as pessoas falam: ah, isso que é alguma coisa que agrada a Deus, porque é tudo espontâneo. Você tem igreja para todo tipo de gosto que você quiser, você vai encontrar. Mas tem uma coisa que você não consegue encontrar de jeito nenhum: uma não se dá com a outra. Ah, porque eu não gosto da outra, porque ela é muito fechada, a outra é muito aberta. Não gosto da igreja lá da Rua 7, porque aquela igreja lá, o pessoal é muito liberal. Ah, o pessoal lá, quem já não ouviu essa história, né? Faz parte da história dessa igreja, né? É o povo da igreja da Rua 7, lá eles deixam que você beba, que você fume, que você dance, que você jogue. Quem que já não ouviu essa conversa?
É uma forma de dizer: eu não quero convívio com ele porque ele não é semelhante a mim. Sabe qual é a oração de Jesus nesse texto? Orando não pela igreja da Rua 7, não pela igreja X ou Y, mas orando por todos aqueles que pertencem a Ele. Ele diz: Pai, guarda-os para que sejam um, como eu e tu somos um. E sabe de uma coisa? A gente olha sempre para esse tipo de realidade das igrejas hoje, e como uma está em competição com a outra, e como uma se acha superior à outra, e como a outra a gente acha que não está com nada porque não tem as mesmas doutrinas, não tem a mesma compreensão. Sabe o que isso significa? Significa que nós estamos contrariando a oração que Jesus faz por aqueles que pertencem a Ele. Essa é uma oração de Jesus que pede unidade, que pede comunhão, que pede acolhimento. Os seguidores de Jesus contrariam essa oração ao se dividirem, ao brigarem, ao se julgarem superiores aos outros e ao excluir o outro, seja ele quem for. Ah, mas o outro não é como eu, o outro não frequenta a igreja como eu, o outro não tem o compromisso que eu tenho. Não importa. A oração de Jesus vai no sentido de acolhimento, de comunhão e de unidade. Isso deveria nos levar a uma atitude de análise da nossa própria condição diante de Deus, para que a gente aprenda a parar de julgar os outros. A gente tem o hábito de criar uma régua e a gente olha para as pessoas a partir dessa régua. Quem está acima da régua do que eu exijo, excelente. Quem está abaixo da régua, nem leva em conta. Sabe o que Jesus diz? Peço que eles sejam um, como eu e tu somos um. Já imaginou se Deus fosse olhar para a igreja e dizer: só vou manter na minha família aqueles que obedecerem a essa oração? Onde é que ia parar a igreja? Onde é que nós íamos parar se não estamos levando em conta essa oração de Jesus por aqueles que creem? E Jesus vai mais longe e ele diz que ele afirma que cuidou dos que são do Pai. Ele não só pede pela igreja, ele diz: eu cuidei deles, eles não são meus, eles são teus, e eu cuidei deles, enquanto ele estava no mundo, nenhum deles se perdeu, e Jesus faz questão de dizer, a não ser aquele que era destinado à perdição, que era Judas, que seria aquele que trairia, para que o plano de Deus funcionasse. E aí Jesus afirma: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles. O mundo ficou com ódio deles. Eu lhes dei a tua mensagem, a mensagem que veio de Deus, mas o mundo ficou com ódio deles. O ódio do mundo em relação ao que crê é fruto não do fato de que o cristão é melhor do que os outros, porque não é. Mas esse ódio é fruto da adoção dos valores do reino de Deus que aqueles que são alcançados pela mensagem do Evangelho fazem. Hoje em dia, nós temos uma completa inversão de valores nesse sentido. Você tem hoje igrejas evangélicas achando que podem dominar a sociedade e podem ditar valores para a sociedade. Aqui no Brasil está na moda. Nós estudamos há pouco tempo aqui na escola dominical a chamada teologia do domínio, que tem justamente esse objetivo: impor valores supostamente cristãos para a sociedade. Não entenderam nada, não entenderam absolutamente nada da mensagem do Evangelho, porque Jesus diz: eu lhes dei a minha mensagem, a mensagem que vem do Pai, e o mundo ficou com ódio deles, porque a mentalidade do mundo não combina com os valores do reino de Deus. E quando aqueles que são teus abraçam e acatam a mensagem do reino,
os valores que eles seguem entram em conflito com os valores da sociedade que a gente vive. Era assim na época de Jesus, continua sendo assim hoje. Os valores que estão no reino de Deus são muito claros, e os valores do mundo que a gente vive também são muito claros. Nós vivemos numa sociedade que tem valores como acúmulo, ganância, busca de poder, opressão do outro desde que eu leve alguma vantagem. E aí vem Jesus e propõe outros valores: partilha em vez de acúmulo, solidariedade em vez de ganância, serviço ao outro em vez de poder. Lembra da expressão de Jesus? Quem quiser ser grande no reino, seja o presidente, o dono, o líder, o CEO. Não, seja aquele que sirva. Jesus inverte toda a lógica do sistema, e por isso os valores do reino não combinam com os valores da sociedade. E talvez o valor mais oposto a todos eles é o único mandamento que Jesus deu aos seus seguidores: ame ao seu próximo. Isso é o oposto de oprimir, isso é o oposto de explorar o outro. Por isso Jesus continua na sua oração e diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Não peço que os tires do mundo, ou seja, é neste mundo, nessa sociedade em que a gente está, que nós devemos ser seguidores de Jesus. Não é se retirando dele. A igreja já fez isso historicamente. Na Idade Média, as pessoas iam para o mosteiro, se separava da sociedade. A sociedade não tem jeito, o mundo está perdido, então nós vamos viver para Deus separado da sociedade. Não é se separar, não é se retirar da sociedade e se isolar, e sim ser seguidor dos valores do Evangelho em meio a essa sociedade que não gosta desses valores. E se por um lado não é de isolamento, também não é de tentar se sentir superior aos outros. Eu falei aqui da teologia do domínio, que é um exemplo dessa tentativa de mostrar que a sociedade só vai ser boa quando nós tivermos evangélicos em pontos centrais, coisa que já aconteceu e não melhorou absolutamente nada, né? Nós tivemos, por exemplo, um presidente que era luterano, um dos maiores carniceiros que passou pelo Brasil, e era evangélico, presidente. Sabe o que isso resultou? Mais e mais ditadura. Você acha que isso foi bom? Tem gente que tem saudade da ditadura, né? Se tem saudade, alguma coisa está errada na sua compreensão do Evangelho. Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Vou te dar um exemplo do que significa livrar do maligno. Tem gente que acha que se livrar do maligno é você estar pronto para fazer uma expulsão de demônio, né? Se livrar do maligno é quando aparece alguma coisa lá e a gente fala: está repreendido em nome de Jesus. Não é isso não, não é isso que é resistir ao diabo. Vou te dar um exemplo aqui que aparece no próprio Evangelho. Jesus estava ensinando os seus discípulos, já vinha há algum tempo ensinando os seus discípulos, e numa certa altura ele começa a dizer assim: é preciso que o Filho do Homem seja entregue e seja morto, para que ele possa dar sua vida em resgate de muitos. Sabe qual foi a reação de Pedro? De jeito nenhum isso vai acontecer, nós não vamos permitir. Lembra qual foi a resposta de Jesus para ele? Arreda Satanás. Mas peraí, era Pedro, era um dos líderes entre os discípulos. Pois é, um daqueles que estavam caminhando com Jesus e de repente estava reprisando aquilo que era contra a vontade de Deus, estava dando espaço para o maligno. Quando nós olhamos para a oração de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, essa oração é por livramento daquilo que influencia e afasta
mesmo aqueles que conhecem a Cristo, da sua vontade. Pedro foi um exemplo. Hoje, muito fácil da gente começar a adotar valores que parecem ser bons, mas são contrários ao reino de Deus. Por isso que a oração de Jesus é para que nós sejamos livres dessa influência do maligno. Nem Jesus, ele afirma, e nem os seus seguidores são do mundo. Ele diz: eu não sou do mundo. Eles, os meus seguidores, também não são do mundo. Não porque são ETs, não porque são extraterrestres, mas porque adotam valores que o mundo condena e combate. Por isso, ele pede que Deus proteja os seus no meio dessa realidade que é oposta a ele. Nós precisamos, irmãos, hoje, olhar para essa oração de Jesus e sermos sensíveis a ela. Jesus ora por nós. Reconheçamos nele, em Jesus, o verdadeiro Messias. Precisamos levar a sério aquilo que ele pede nessa oração. Vamos buscar a unidade que ele espera daqueles que estão comprometidos com o seu evangelho. Vamos nos manter firmes nos valores do evangelho que recebemos pela pregação da mensagem de Jesus. Essa é a oração de Jesus por aqueles que eram seus seguidores. Essa é a oração de Jesus por nós, que somos seus seguidores nos dias atuais. Que nós sejamos sensíveis a essa oração e que ela seja verdadeira para cada um de nós. Que Deus possa abençoar aos irmãos e as irmãs. Amém.